Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. O meu nome é Denif Ferreira e antes de nós começarmos esse vídeo, eu quero desde já agradecer a todos vocês por esse ano, né? A gente começou faz 7 meses esse canal e a gente já vê eu consigo ver um grande resultado, né? Isso devido a vocês que assistem, a vocês que curtem, se inscrevem no canal e cada dia mais tem nos fortalecidos, né? Então, eu desejo a todos que nos acompanham que esse 2023 seja de muitas bênçãos, muitas realizações e que todos os nossos objetivos sejam realizados, tá? E hoje, dando continuidade ao vídeo da semana passada, falando sobre os excessos de prolactina, né? Hoje nós vamos falar sobre as principais manifestações clínicas e como a gente realiza o diagnóstico desses pacientes com hiperprolactinemia, que são os níveis excessivos de prolactina. Então, nesse vídeo, vamos aprender quais são os principais sintomas e sinais da doença. Vamos falar sobre os 3 passos para avaliação do paciente com suspeita de hiperprolactinemia. E por último, vamos falar sobre os exames laboratoriais e de imagem, né, que está à nossa disposição para nós realizarmos um diagnóstico preciso. Se esse assunto é relevante para você, então já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo, que isso nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdos. Então vamos fazer, né? Eu espero muito que a gente tenha um resultado, né, e eu possa alcançar mais pessoas, muito mais pessoas do que a gente alcançou em 2022, a gente vai alcançar em 2023. Falando aqui, pessoal, sobre os sintomas, então nós precisamos saber que os sintomas associados à hiperprolactinemia, ele pode ser devido a vários fatores que a gente pode acompanhar aqui na tela, né? Nós podemos citar, por exemplo, os efeitos diretos do excesso de prolactina, como a indução de galactorreia ou hipogonadismo, né? Nós podemos citar os efeitos da lesão estrutural que causa o distúrbio, ou seja, o tumor hipofisário, né, levando a, por exemplo, dores de cabeça, defeitos de campo visual, né, ou oftalmoplegia externa, que é a paralisia ou fraqueza dos músculos oculares, responsáveis ali pelo movimento dos olhos, né? E podemos citar também a disfunção associada da secreção de outros hormônios da hipófise anterior, que acaba impactando na produção da prolactina. Então, falando, pessoal, sobre um dos sintomas presentes na hiperprolactinemia, é a galactorreia, né? Então, a incidência de galactorreia, que nada mais é do que a produção de leite em pessoas que não estão amamentando, ele varia bastante, né? Então, varia ali em torno de 30 a 80%, né? Essa variação desse achado, ele depende muito de alguns fatores, como, por exemplo, a habilidade do examinador e também o grau de deficiência de estrogênio, que acaba impactando, né, nesse tipo de sintoma, né? Porém, um dado curioso, pessoal, que nós devemos observar é que aproximadamente 50% das mulheres com galactorreia eles têm níveis normais de prolactina, né? E algo que é mais curioso ainda é que principalmente aqueles pacientes com níveis muito elevados de prolactina, ou seja, acima ali dos 100 nanogramas por ml, muitas vezes não apresentam galactorreia, né? Então, sabendo disso, o que nós podemos concluir, né? Tirar como conclusão disso? Nós podemos concluir que a galactorreia não é um sinal que define automaticamente que aquela paciente, né, que aquele paciente tem produção excessiva de prolactina. E por isso a gente precisa avaliar outras características clínicas nesse paciente. Um outro sintoma, pessoal, que pode estar presente nas pacientes com hiperprolactinemia é a anormalidade menstrual, tá? Então, as mulheres que geralmente têm
excesso de prolactina, né, hiperprolactinemia, geralmente apresentam anormalidades menstruais, como a menorreia, que é a ausência de menstruação, né, a oligomenorreia, que são períodos irregulares longos, né, ali superior a 45 dias entre uma menstruação e outra, e também as mulheres com hiperprolactinemia pode apresentar ciclos regulares, mas com infertilidade. A gente falou, pessoal, bastante sobre a presença de hiperprolactinemia nas mulheres, mas a produção excessiva de prolactina não afeta só as mulheres. Os homens também podem ser afetados, né? É comum os homens serem afetados por grandes tumores, né, os macroprolactinomas, e por isso frequentemente apresentam sintomas de expansão do tumor hipoficiário, como dores de cabeça, defeitos visuais, oftalmoplegia externa, né? Ou podem apresentar sintomas de insuficiência adrenal ou insuficiência tiroidiana secundária. Além disso, os homens também podem apresentar galactorreia ou com ou sem ginecomastia associada, ou seja, os homens podem apresentar secreção de leite com ou sem crescimento das mamas, tá? Só que esses homens, eles podem apresentar comprometimento sexual por muitos anos antes do diagnóstico, tá? Então, por isso é muito importante os homens procurarem a ajuda de um profissional, né, em casos de problemas sexuais, para que realmente seja feita a avaliação e o tratamento adequado. Então, pessoal, nunca se automedique, sempre procure um profissional, né, que vai te orientar a forma correta, né, o médico que vai ali identificar realmente a causa, né, e para que eu receba o tratamento mais adequado. Algumas vezes também o problema pode afetar crianças, né, que não atingiram ou que já estão na puberdade, né, e nesses pacientes podem ocorrer puberdade atrasada ou interrompida, ou com cefaleia, né, e defeitos de campo visual, ou até mesmo com interrupção do crescimento, né. Crianças e adolescentes, elas frequentemente apresentam prolactinomas agressivos, né, principalmente em meninos, então, a gente precisa avaliar esse paciente com todos os cuidados. Então, pessoal, a gente já viu os principais as principais manifestações clínicas, né, nos pacientes com esse excesso de prolactina. Então, sabendo disso, né, desses sintomas, a gente levanta uma suspeita. E aí, como a gente avalia, né? A avaliação da suspeita do excesso de prolactina, ela é iniciada com a medição do nível sérico de prolactina, de preferência com o paciente em jejum no meio da manhã, tá? Por que a gente mede no meio da manhã, gente? Porque o aumento da secreção de prolactina também está associada ao sono. Então a gente observa a prolactina ali no nível máximo, geralmente entre 4 e 7 horas da manhã, tá? Por isso que a gente orienta que a medição seja feita dessa forma, né, no meio da manhã, em jejum, né, em torno ali das 8, 9 horas da manhã. E aí, se a prolactina sérica ela estiver elevada, o próximo passo é determinar a causa na seguinte ordem. Então, primeiro, a gente exclui as causas fisiológicas, como, por exemplo, a gravidez, né, a lactação, o hipotiroidismo, como eu falei no vídeo passado, o TRH é extremamente importante na produção de prolactina. Aliás, se você não viu o vídeo passado, clica no link aqui assim, aqui do lado, né, e confira todas as informações. Depois, a gente excluiu as causas fisiológicas, a gente vai excluir as causas farmacológicas, né? Como a gente viu também no vídeo passado, alguns medicamentos destroem a dopamina central ou bloqueiam os receptores de dopamina, tá? Então a gente precisa ficar atento em relação às medicações. É muito comum a gente encontrar casos de hiperprolactinemia causada por medicamentos, tá?
Excluir as causas dos medicamentos, nós depois realizamos os exames de imagem neuroradiológicas, tá? Da região do hipotálamo e hipófise para avaliar a presença de possíveis tumores. Então, sempre lembrando, pessoal, que além dos exames laboratoriais e de imagem, um levantamento do histórico clínico do paciente e um bom exame físico, eles são importantes ali para o diagnóstico bem feito do, da hiperprolactinemia, do excesso de prolactina. E aí, quando a gente fala, pessoal, sobre os exames laboratoriais, a gente tem uma infinidade de testes laboratoriais que estão à nossa disposição para nós utilizarmos, né? E aí, o que vai fazer eu escolher determinados testes, né, para a gente fazer naquele paciente? A gente escolhe os testes dependendo do sexo, da idade, da apresentação clínica, tudo isso vai definir quais exames a gente vai solicitar, né? No caso, o médico vai solicitar. Então, a gente tem, por exemplo, à nossa disposição a prolactina sérica, né? O teste de função da tireoide, o teste de função renal, né? O fator de crescimento semelhante à insulina, que é o IGF-1, né? O hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, o hormônio luteinizante, né, o LH, o hormônio folículo estimulante, né, que é o FSH, testosterona e estradiol e também o teste de beta-HCG, né, o teste de gravidez. Tá? Então a gente tem todos esses testes à nossa disposição. Tá? Um ponto importante que nós precisamos ficar atento, pessoal, em relação à medição de prolactina, tá? Nos resultados de prolactina, principalmente quando houver suspeitas de tumores hipoficiários grandes, né, a gente precisa ficar atento ao efeito gancho, né? Mas o que é esse efeito gancho? O efeito gancho, ele é caracterizado ali pela presença de níveis falsamente baixos de prolactina, né? Isso ocorre quando os anticorpos e os marcadores, né, utilizados ali nos exames imunorradiométricos, eles ficam saturados, né? E dessa forma impede a ligação dos dois, gerando ali um resultado baixo, né? Então, tem suspeita de um de um macroprolactinoma, né, de um tumor grande e os níveis de prolactina estão baixos, né? Suspeitem desse efeito gancho, tá? E aí o que a gente pode fazer para resolver esse problema, tá? A gente pode pedir para repetir o exame, né? E aí vai utilizar uma diluição diferente, uma diluição ali de 1:100 de soro. E para a gente concluir, pessoal, a gente fala sobre os exames de imagem, que também é muito importante no diagnóstico, tá? Então, a ressonância magnética da hipófise com contraste é o exame de imagem preferido, tá? Porque a gente usa como método de primeira escolha. Porque a ressonância magnética ela permite imagens do quiasma óptico, né, dos seios cavernosos, da hipófise, né, a hipófise tanto da glândula normal quanto dos tumores, e também o seu pendúculo. Tá? Além disso, os aneurismas da carótida são imediatamente vistos pela ressonância magnética. Né? Também a ressonância magnética ela permite a medição precisa do tamanho da hipófise e de qualquer tumor, né? E também a sua relação ali com o quiasma óptico e os seios cavernosos. Inclusive, a gente tem uma imagem aqui, né, de uma ressonância magnética ali, onde a gente consegue ver um microprolactinoma, né, um tumor pequeno, e ali a gente consegue ver também o quiasma óptico, tá? Então a gente tem imagens bem definidas, né, para essa situação, tá? Mas se eu não tenho à disposição a ressonância, eu posso usar a tomografia? Até pode, tá? Tomografia computadorizada, ela também pode ser utilizada, ela pode ser utilizada de forma alternativa
mas nós precisamos estar cientes de que a resolução nesse caso não é tão boa quanto a ressonância magnética. Tá? E com isso nós finalizamos esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, nós vamos falar sobre as abordagens de tratamento dos pacientes com excesso de prolactina, tá? Então, vai ser a última parte, por isso não perca, tá? E lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal, então acesse agora mesmo, né? Os vídeos estão disponibilizados em playlists para que vocês possam acessar com mais facilidade os conteúdos. E aquela mesma coisa sempre, né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, estarei respondendo. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.